E aqui surge o grande nome da fotografia, que é o George Eastman, que funda a Eastman Dry Plate Company, o que nós conhecemos por Kodak, que passou por dificuldades ultimamente, mas aparentemente está entrando no mercado do digital com certo respeito e força também. Então, em 1880, o George Eastman funda a Kodak. Em 88, lança a primeira câmera fotográfica com filme de rolo. Filme de rolo porque até então o que nós tínhamos eram bases rígidas. E a grande sacada do George Eastman foi produzir o que nós conhecemos hoje por película, que na época não era tão flexível, mas ele conseguiu transformar o que era uma placa de vidro em película, um tipo de plástico que poderia ser dobrado, e então produziu-se o filme de rolo. Ele será o cara responsável pela criação dos irmãos Lumière, logo a seguir, com o cinema. Os irmãos Lumière viram nessa criação da parte do Eastman uma possibilidade de movimentação da imagem. Vamos então, em 80, 88, ele lança a primeira câmera fotográfica com filme de rolo. E aí, em 1893, Auguste e Louis Lumière inventam a câmera cinematográfica e lançam oficialmente o cinema que hoje conhecemos. Em 1900 é lançado no mercado a primeira câmera popular, The Brown. A câmera The Brown era vendida ao preço de $1. Hoje $1 parece ser muito pouco. À época, $1 para uma câmera fotográfica também era pouco, mas podemos lembrar que no ano de 1900, $1 tinha um valor referencial muito maior do que o de hoje. Não era dinheiro que se tinha na mão para qualquer pessoa. 1913, a Eastman Kodak Company passa a operar o primeiro laboratório de pesquisa em fotografia. No filme Fadas, um filme, se eu não me engano, dos anos 80, retrata uma história acontecida nos Estados Unidos, um princípio da fotografia, quando duas crianças pegam a câmera do pai, uma câmera Kodak, e saem no meio da floresta e fazem fotos de fadas. A inventividade dessas crianças gerou polêmica em todo o país e em alguma parte deste filme é mostrado o laboratório de pesquisa da Kodak, que era referência nacional e mundial. A Eastman Kodak, além de pesquisar e desenvolver as coisas, era referência para fotografias que possibilitavam haver algum tipo de falsidade. Então eles eram sumidades totais no que se tratava sobre a veracidade de algum tipo de imagem. 1914, a primeira câmera colorida começa a ser desenvolvida. Lembrando que começa a desenvolver a câmera colorida em 1914, mas há relatos de que muito antes disso os russos tinham condições, já haviam feito fotos coloridas trabalhando com as cores primárias. Realizavam 3 fotos do mesmo lugar, cada foto realizada com um filtro colorido à frente da lente da câmera, o que produzia em cada uma das imagens uma filtragem da cor principal. Lembrando que as 3 cores, quando juntas, você consegue dar todas as cores possíveis. Aí, ao final, as pessoas juntavam as 3 chapas que eram feitas e faziam fotografias coloridas. Fotos que ficavam fantasticamente boas, muito melhor do que as coloridas que foram as primeiras feitas à época. 1924, Ernest Lights produz a primeira câmera Leica 35mm desenvolvida por Oscar Barnack. Começa aqui o nome de um mito, a Leica, que hoje é conhecida ainda, apesar da dificuldade enfrentada na década passada, ela ainda é conhecida como referência fotográfica em todo o mundo. Hoje você pode ver que a maioria dos fotógrafos jornalísticos da área de publicidade, de eventos, usam Nikon ou Canon. Mas quando se refere a câmera realmente de qualidade, ninguém tem dúvida nem receio em afirmar que a Leica é o que se tem de melhor em questão ótica e mecânica. Hoje, a Leica, apesar de ter demorado muito tempo para entrar no mundo da digital, possui produtos de altíssima qualidade dentro do mercado de digitais, como é o caso da M8.
1927, a General Electric inventa a primeira lâmpada de flash, o que foi também um ponto marcante dentro da fotografia, pois os fotógrafos não eram muito bem vistos diante do público social. Como todo evento precisa ser registrado, e desde 1904, quando surge então o primeiro tabloide fotográfico do mundo, vamos dizer assim, tudo que se fazia havia a necessidade de se registrar em imagem. Mas como que eram feitos os flashes da época? Através de magnésio. E toda vez que se utilizava o magnésio, o cheiro de enxofre invadia o local. Então as pessoas ficavam fedidas, o ambiente ficava fedido, o fotógrafo normalmente ficava muito fedido e não era muito bem visto por todos. Embora quando o fotógrafo chegava, as pessoas se arrumavam, mas sabiam que era uma única foto, então a foto tinha que ser feita de frente, todo mundo olhando de forma centrada para evitar todas as possibilidades de corte. Fazia-se a foto, todo mundo saía do local e o fotógrafo poderia ir embora, porque ali ele já não era mais bem-vindo, como acontece após a invenção da primeira lâmpada de flash, que possibilita iluminação adequada, iluminação perfeita e sem o inconveniente do odor que tínhamos antes com o magnésio. O único inconveniente gerado com essa primeira invenção, que depois se aperfeiçoa, é que os locais onde havia muita necessidade de flash, cada lâmpada dessa era utilizada apenas uma vez. O chão ficava forrado de lâmpadas queimadas, pois cada flash que disparava, a lâmpada queimava, você tinha a necessidade de estar trocando a lâmpada então. Mas foi um ponto muito marcante. Só como curiosidade, você tem aqui a Leica 35mm sendo desenvolvida. Só para termos uma noção do que é esse desenvolvimento, você tem uma câmera nesta época, uma 35mm, muito próxima do que que conhecemos como essas câmeras compactas pequenas, tal. Mas anos antes, digamos que em 1900, 1890, as câmeras eram verdadeiras máquinas gigantes. Por isso, os fotógrafos até então, vamos dizer que de 1920, quando a Alemanha começa a desenvolver culturalmente a fotografia, que antes disso era desenvolvida graças ao apoio político, que precisava divulgar suas guerras, e nesse período a fotografia ela dependia de pessoas extremamente fortes, porque você carregava consigo um caixote que seria próximo ao que nós temos hoje com essas malas de camping que se carrega, que ocupa toda a parte das costas. Você carregava esse produto, você tinha necessidade de andar com uma charrete, que era o seu estúdio, porque você fazia foto, em poucos minutos você tinha que revelar, senão a imagem sumia. Então era um processo muito trabalhoso, mas foi se desenvolvendo graças à política. E no começo do século passado, você tem a Europa toda trabalhando e desenvolvendo técnicas e conceitos fotográficos graças muito à Alemanha, que Hitler, quando entra, logo nesta época, aqui, finais dos anos 20 do século passado, começa a expulsar e caçar os fotógrafos que por ali desenvolveram grande parte das teorias estéticas da fotografia, espalhando pelo mundo os grandes nomes que hoje conhecemos da fotografia. Em 1934, a Fuji Photo Film Company inicia suas operações no Japão, produzindo filmes para cinema. Em 1939, a Agfa lança filme e papel para impressões em cores. Então você tem aqui 39 surgindo filme e papel. Você tem uma coisa já definida com qualidade para cor, sendo a Agfa, que faliu recentemente, a Fuji, que nós conhecemos muito pelos filmes de qualidade muito boa, começa seus trabalhos com filmes para cinema. Na época, o filme de fotografia era dominado pela Kodak. A Agfa também começou, se fez como uma empresa de muito respeito, mas as duas não suportaram muito bem a transição do, entre aspas, analógico para o digital. A Agfa, aparentemente, ao que consta, faliu recentemente. A Fuji ainda produz filmes e em grandes centros você consegue encontrar filmes para produção tanto de 35, médio
ou grande formato de outras marcas também.